Você já parou para pensar o que aconteceria se alguém vivesse de forma tão íntima com Deus que simplesmente não morresse? Parece ficção? Algo improvável? Pois essa história está na Bíblia, e o nome desse homem é Enoque. A maioria das pessoas mal se lembra dele. Seu nome aparece poucas vezes nas Escrituras, mas cada menção carrega um mistério, uma profundidade, uma revelação poderosa. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. A história de Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu. Mas não foi um desaparecimento comum. Não houve tragédia, não foi sequestro, não foi assassinato. Enoque foi levado por Deus. Simplesmente levado, sem experimentar a morte. A primeira vez que ouvimos sobre ele é em Gênesis, capítulo 5. No meio de uma genealogia que lista os descendentes de Adão, entre nomes e números, algo chama a atenção. Enquanto todos os outros personagens daquela lista terminam com a mesma frase, e morreu, Enoque quebra o padrão. A Bíblia diz: andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa frase, embora breve, esconde um dos maiores mistérios das Escrituras. Enoque não apenas viveu, ele andou com Deus. Mas o que isso significa? Como é que alguém anda com Deus? E o que levou Deus a tomá-lo para si? Enoque viveu por 365 anos, relativamente pouco, considerando que seus contemporâneos viviam 900 anos. Mas sua vida curta foi intensa, profunda, memorável, não pela quantidade de anos, mas pela qualidade da sua caminhada. Enoque viveu numa época de grande corrupção, uma era em que a humanidade se afastava cada vez mais do Criador. Ele não tinha Bíblia, não havia igrejas, nenhum pastor, nenhuma liturgia, mas havia fé. Enoque se destacava por isso, pela forma como se relacionava com Deus. Ele não só acreditava, ele vivia essa fé, diariamente. Andar com Deus, na linguagem bíblica, não significa apenas ter fé ou frequentar um culto. Significa viver em constante comunhão. Buscar a presença de Deus todos os dias. Significa alinhar o coração com o coração de Deus. Ouvir sua voz, obedecer sua vontade, seguir seus passos. A carta aos Hebreus no Novo Testamento confirma isso. Ela diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E acrescenta algo poderoso. Antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Isso significa que Deus olhava para Enoque e se alegrava. O que você acha que causava essa alegria em Deus? Provavelmente não era a quantidade de orações ou jejum, mas sim o coração puro, a entrega sincera, a devoção descomplicada, a amizade verdadeira com o Criador. A história de Enoque nos mostra que é possível ter um relacionamento íntimo com Deus, mesmo em tempos difíceis. Mesmo sem estrutura religiosa, mesmo cercado pela corrupção, Enoque escolheu andar na luz, e por causa disso, Deus decidiu poupá-lo da morte. Mas essa não é a única menção a Enoque. Há um outro texto que o menciona, e traz revelações importantes. Em Judas, no Novo Testamento, é dito que Enoque foi profeta. Sim, ele profetizou sobre o juízo de Deus. Ele alertou sua geração sobre a vinda do Senhor com milhares de anjos para julgar os ímpios. Isso significa que Enoque não apenas andava com Deus, ele falava por Deus. Ele era um homem de coragem, de palavra, de convicção. Mesmo vivendo em tempos perversos, ele não se calava. Ele anunciava a justiça divina. Isso nos mostra que intimidade com Deus não é só contemplação. É ação, é denúncia, é esperança. Mas será que Enoque teve alguma influência além da sua geração? Curiosamente, ele era bisavô de Noé. E a fé de Noé, que salvou sua família do dilúvio, pode ter sido herdada em parte de Enoque. Imagine o impacto espiritual que um homem como Enoque teve dentro de sua família. Talvez sua vida tenha sido o alicerce que manteve um fio de esperança em meio à decadência daquela geração. Não à toa, o nome de Enoque aparece novamente no Novo Testamento como exemplo de fé. Em Hebreus 11, o rol da fé, ele é citado ao lado de gigantes espirituais como Abraão e Moisés.
Mas o mais curioso é que Enoque está ali. Não por grandes feitos públicos, mas por seu relacionamento íntimo com Deus. O maior milagre de Enoque não foi um milagre visível. Foi a vida vivida em fé. Isso nos faz pensar. Quantas pessoas anônimas hoje vivem esse tipo de fé silenciosa, mas poderosa? Pessoas que talvez não estejam nos púlpitos, mas que estão nos quartos em oração. A história de Enoque é, portanto, um convite, um chamado para um tipo de vida que não se mede por sucesso, fama ou reconhecimento, mas por proximidade com o Criador. A Bíblia diz que ele agradou a Deus. Será que nós temos vivido para agradar a Deus? Ou estamos tentando agradar ao mundo, à sociedade, às redes sociais? Enoque nos mostra que é possível andar com Deus sem depender das estruturas, sem depender de aplausos. Ele caminhava com Deus mesmo quando todos caminhavam na direção oposta. E talvez por isso, Deus tenha decidido fazer algo inédito: poupar Enoque da experiência da morte, levá-lo para si de maneira direta, como um presente, como um símbolo, como um sinal. Um sinal de que aqueles que andam com Deus estão seguros, que há esperança além da morte, que Deus se importa com os que o buscam. Curiosamente, Enoque e Elias são os únicos dois personagens bíblicos que foram arrebatados sem passar pela morte. Ambos profetas, ambos homens de oração. Alguns estudiosos acreditam que esses dois homens retornarão um dia, como as duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse. Outros veem neles apenas figuras simbólicas de fé. Seja como for, a história de Enoque continua viva, continua ecoando, continua inspirando, porque ela nos lembra que existe uma dimensão espiritual acessível. Uma vida acima da mediocridade, uma jornada com propósito, uma comunhão profunda que não é utopia, é possível. Mas exige escolhas, exige fé, exige renúncia, exige coragem para nadar contra a corrente. O mundo de Enoque não era tão diferente do nosso. Havia corrupção, violência, indiferença espiritual. Mas mesmo assim, ele escolheu andar com Deus. E se ele conseguiu, nós também podemos. Não com nossas forças, mas pela graça. Não pela perfeição, mas pela fé. Porque, como diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque foi recompensado com a presença eterna, com a vida eterna, com a glória divina. E isso nos faz perguntar: o que realmente estamos buscando com a nossa vida? Fama, sucesso, estabilidade? Ou estamos buscando andar com Deus? Porque no fim das contas, a única coisa que vai importar é o quanto estivemos próximos de Deus. A história de Enoque é breve na Bíblia, mas imensa em significado. Um lembrete de que Deus não procura os mais fortes, os mais populares, os mais capacitados. Ele procura os que desejam caminhar com Ele. Que a nossa vida seja esse caminho. Que nossos passos sejam dados ao lado de Deus. E que, assim como Enoque, possamos viver uma fé tão intensa que um dia possamos simplesmente ser tomados por Ele. Se essa história tocou o seu coração e você também deseja andar mais perto de Deus, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários o que você achou da história de Enoque e como ela pode inspirar a sua caminhada com Deus. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam ouvir essa mensagem. Que possamos todos escolher andar com Deus todos os dias da nossa vida.